Seja muito bem-vindo ao podcast da Igreja Verbo da Vida Praia Grande, um lugar de fé, comunhão e conhecimento da Palavra de Deus. Glória a Deus por esse ministério de música maravilhoso. Glória a Deus pela equipe de trabalho maravilhosa dessa igreja. Vocês são um sucesso. Aleluia. Nós, como pastores, recebemos inúmeros elogios a respeito dos trabalhos que é feito nessa igreja. E eu digo que a minha maior alegria é estar rodeado de pessoas que são melhores do que eu. Então, tem gente melhor do que eu na música, tem gente melhor do que eu na mídia, na sonoplastia, no diaconato. E assim as coisas funcionam bem. Amém, irmãos? Glória a Deus, somos uma grande equipe. Amém. Somos o time dos sonhos de Deus. Aleluia. Cadê a menina do time dos sonhos? Eu não estou vendo ela, não. Somos o time dos sonhos de Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Quantos aprenderam sobre isso? Sobre ser o time dos sonhos de Deus. Aleluia. Hoje eu quero estar falando de algo precioso para nós. Eu quero falar sobre tesouros escondidos. Aleluia. Quantos sabem que tem tesouro para você? Aleluia. Nós vamos achar, vamos cavar eles hoje. Aleluia. Mas eu quero te dar uma boa notícia. Ele já achou você. O tesouro de Deus já achou você. Amém, irmãos? Você foi convidado ao reino dos céus, ao reino de Deus, um reino perfeito. Um reino onde não se tem falta de nada, onde as coisas acontecem de modo muito mais fácil, mais leve, onde o amor é pleno, onde a alegria é plena. Você está convidado, irmãos, a participar de algo grandioso. Cadê os eleitos de Deus? Estão aí? Amém. E você nem se candidatou. Não é bom isso? Você é eleito por Deus e nem se candidatou para ser. Glória a Deus, irmãos. Aleluia. Então eu quero começar lendo um texto com você. Abre sua Bíblia em Mateus, no capítulo de número 13, versículo de número 44. Mateus 13, 44. Se você observar as escrituras, principalmente nos evangelhos, você vai ver Jesus nos apresentando algo que é diferenciado de tudo aquilo que nós já vimos. Jesus, ele começa a apresentar o reino de Deus. Amém, irmãos? No capítulo 4, a partir do versículo 12, de Mateus mesmo, capítulo 4, versículo 12, a palavra do Senhor disse, uma profecia lá de Isaías, olha, aquilo que jazia em trevas. Opa, vamos lá. Ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, ele foi morar, retirou-se para a Galileia. Versículo 13, continue aí para mim fazer a leitura, já que vocês colocaram. E deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situado à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse. É 13, fica aí. É que eles colocaram lá, eu citei, eles colocaram, eu vou ler. É 13. Foi morar nos confins de Zebulon e Naftali, versículo 14, por favor. Para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta. O profeta disse que o povo que jazia em trevas viu grande luz, diga grande luz. E aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Prossiga, que eu já estou no versículo lá na frente. 16. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Verso 17. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus, em algumas versões, ou o reino dos céus, em algumas versões. Mas Jesus, ele começa a sua pregação, sua primeira pregação no capítulo 4 de Mateus, falando sobre o reino dos céus. Ele começa apresentando o reino dos céus. E agora nós vamos para o capítulo 13 de Mateus, e versículo de número 44, conforme eu falei. Mateus 13, 44 vai dizer: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto. Diga tesouro. Aleluia. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu. E transbordante de alegria, ele vai e vende tudo que tem e compra aquele campo. O verso 45 vai falar algo semelhante. O reino do céu é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas.
E tendo achado uma pérola de grande valor, diga grande valor, vende tudo que tem e possui, ou tudo que possui e compra aquilo. O que Jesus está falando, irmãos, ele está falando a respeito de algo que é maior do que tudo que nós imaginamos, do que tudo que nós entendemos, que é o reino dos céus. Amém? E Jesus, ele conta essas parábolas para entendermos bem aquilo que nós fazemos passando da morte para a vida. Amém, irmãos? Nós passamos da morte para a vida. Quantos passaram? Amém. Aleluia. E ele fala sobre esse tesouro escondido. Eu acho interessante esse versículo 44 e 45, que ele fala sobre esse tesouro escondido. O reino do céu é semelhante a um tesouro escondido no campo, né? Ele fala sobre esse tesouro. E o que você encontra em um tesouro? Quantos sabem o que é um tesouro? Alguém já viu o filme de pirata aqui, não? Pirata no Caribe, ninguém nunca viu, né? É novo esse filme. Um tesouro, irmãos, a definição de tesouro é um conjunto de riquezas. Gostou dessa, não? Você ficou empolgado com isso? Conjunto de riquezas. Diga conjunto de riquezas. Diga muitas riquezas. Então, o tesouro, a definição para tesouro é um conjunto de riquezas. Então, se você era pobre, fica tranquilo, sua pobreza já acabou. Amém, irmãos? Você está no reino dos céus? Então, você já encontrou esse tesouro escondido e agora existe um conjunto de riquezas que está na sua mão. Amém? A definição é conjunto de riqueza de qualquer tipo. Pode ser dinheiro, joias, pedras, metais preciosos e etc. É também um lugar onde essas riquezas ficam armazenadas. Já ouviu sobre o baú do tesouro? Isso. Tesouro também é um lugar onde essas riquezas ficam armazenadas. E Jesus faz essa analogia dizendo, olha, o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido. Irmãos, aí eu e você, que não éramos nada, a Bíblia diz que nós estávamos perdidos em nossos delitos e pecados. Um dia Jesus nos encontrou, graças a Deus por isso. E Ele nos apresentou esse tesouro escondido. Jesus nos apresentou o que é o verdadeiro amor. Porque outrora nós pensávamos que amávamos, fazíamos até declarações de amor, mas traíamos. Você está comigo, não? Ah, pastor, você era desses? Todo mundo era. Amém, irmãos? Achávamos que amávamos, mas na verdade não tínhamos amor em nós mesmos, porque não conseguíamos amar a nós mesmos. Mas nesse tesouro escondido, nós descobrimos que o verdadeiro amor está lá dentro. Eu não sei como você vê essa riqueza, mas saber que hoje eu posso amar de verdade e ser amado. Meu irmão, que riqueza é essa? Embora eu me sinta desprezado pelo mundo inteiro, eu posso cantar que Ele me amou. Eu não vou nem arriscar porque eu não chego na voz da Ana Paula Valadão. Eu posso cantar, Ele me amou, Ele me ama. Porque de fato, Ele me amou. E Ele me ama. Então eu descobri um tesouro maravilhoso, precioso demais. Porque quando o mundo todo despreza você, quando o mundo todo não está com você, você se sente excluída do mundo, você sabe, alguém de verdade te ama. E deu a vida dele por você, é o bastante, sim ou não? Existe um tesouro lá que se chama amor. Aleluia. Existe o tesouro da alegria, o qual nós pensávamos que tinha. Porque passava o Natal e nós nos alegrávamos no Natal e nos alegrávamos no Ano Novo. E em janeiro nós estávamos totalmente conturbados por causa dos IPs. IPVA, IPTU e entre outros IP que chega para nós em janeiro. Né? Então, Natal e Ano Novo estávamos alegres, felizes, abraçávamos todo mundo, compartilhávamos de tudo, presentes, endividamentos, né? Quantos aqui já passaram por isso no Natal e Ano Novo? Porque queria dar presente para todo mundo, não tem condições de dar presente para todo mundo, aí o endividamento chega, queria fazer banquete de todas as formas, mas não conseguíamos. E aí vinha endividamento e no mês de janeiro toda aquela alegria do Natal e do Ano Novo acabou. Não é assim? Aí batalha, trabalha, ganha dinheiro, paga as contas, vence de novo. Aí chega o quê? O carnaval. Que é nada menos do que uma festa da carne. E aí pensávamos que a alegria estava naquilo, íamos buscar o carnaval e dançávamos e pulávamos e fazíamos todo tipo de arruaça.
mas no dia seguinte a tristeza vinha de novo, porque a alegria plena é só no Senhor. Amém, irmãos? Ninguém pode usufruir de alegria plena se não estiver esse tesouro dentro de si. Porque a alegria é uma riqueza que vem de Deus. Amém, irmãos? E ninguém pode ter, ninguém pode dar essa alegria. Nós procurávamos alegria em pessoas e às vezes nos casamos, nos damos em casamento porque queremos de alguma forma nos alegrar. Não nos casamos para fazer ninguém feliz, na verdade casamos para nos fazer feliz. Sim ou não? Porque queremos buscar essa alegria. Você está comigo? E aí essa alegria ela vem por um tempo, aí ela fica por um tempo. De repente nós percebemos que não era nada daquilo. Que ela nem cozinha tão bem quanto mamãe. De repente nós descobrimos que as palavras de afeto elas são bem menor do que as reclamações. E aí o casamento já não é mais essa alegria toda, irmãos. Você está comigo? De repente nós descobrimos que os elogios já se tornaram cobranças. E aí o casamento já não é mais essa alegria toda, porque a alegria plena só existe no Senhor. Quando você tem alegria plena no Senhor, aí o seu casamento vai bem. E casamento não é algo ruim não, irmãos, é algo bom, amém? Casamento é algo pleno, é uma alegria plena, mas somente no Senhor. Fora dele não, fora dele é peso, mas no Senhor é pleno. Nós encontramos nesse baú uma paz que o mundo não pode dar. Estou falando de baú, é o tesouro, tá? Vamos voltar para o tesouro aqui. Nós encontramos nesse tesouro uma paz que o mundo não pode dar. Batalhamos por paz, procuramos paz. Entre aspas, porque todo mundo tem aquele famoso 5 minutos, né? A minha paz vai só até os 5 minutos. Ainda, de certa forma, sem conhecimento, atraímos entidade para nós. Dizemos, se baixar os 5 minutos em mim, eu rodo a baiana. Quantos já ouviram falar sobre isso? Você sabe de onde que veio esses termos? Baixar, rodar a baiana. Sabe de onde veio esses termos? Talvez você não saiba. Mas você está atraindo coisas para você que não tem nada a ver com você. Então a paz é só até certo ponto. A minha paz é só até alguém pisar no meu pé. Se alguém pisar no meu pé, a paz acaba. E aí nós já partimos para o que não é perfeito. Então nesse tesouro tem amor, tem alegria, tem paz. Nesse tesouro tem a verdadeira prosperidade. Porque a verdadeira prosperidade não está ligada só a dinheiro, irmãos. Quem pensa que prosperidade está ligada a dinheiro, você está muito pobre em buscar esse tipo de prosperidade. Porque a prosperidade está ligada a tudo na sua vida. A prosperidade, irmãos, está ligada a tudo que você possui. A prosperidade está ligada ao ambiente em que você anda. A prosperidade, ela está ligada diretamente a você. Irmãos, a prosperidade garante que chegue em você tudo o que você precisa. Eu me lembro de uma confissão do profeta Gilson. Alguns conheceram o profeta Gilson, era um profeta do nosso ministério, já está com o Senhor. E ele, antes de passar para o Senhor, ele teve situações no seu corpo. E durante um período da sua vida, ele teve uma situação física e ele precisou ser entubado e receber ar por oxigênio. E ele foi para um hospital particular, passou ali, se eu não me engano, 3 dias recebendo oxigênio. E passou esse tempo, ele foi pagar a conta e ele falou sobre um valor elevado pelo oxigênio que ele recebeu. Ele pagou por aquele oxigênio e ele falou assim, rapaz, eu recebi ar de graça todos os dias e nunca valorizei isso. Sabe, irmãos, a prosperidade está ligada a tudo que você precisa. Às vezes você nem percebe, mas o Senhor está operando em teu favor exatamente agora. Enquanto você está aqui, irmão, situações estão trabalhando em seu favor. A Escritura diz que todas as coisas, elas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Eu poderia traduzir isso, todas as coisas cooperam para a prosperidade daqueles que amam ao Senhor. Então, nesse tesouro escondido de Deus, tem prosperidade para você. Talvez você esteja preocupado com o próximo carro, a próxima casa, com o próximo bem que você precisa adquirir. Deixa eu falar para você, Deus já tem. Amém. Deus já tem para você o que você precisa, irmãos.
Fica tranquilo porque já está chegando. Amém. Aleluia. Nós cantamos aqui, haja o que houver, venha o que vier, Ele é poderoso para prover de novo. E quando fala prover de novo, irmãos, não é porque você perdeu aquilo que Ele já proveu, não. Está falando que se Ele proveu lá para Abraão, lá no passado, se Ele proveu o Cristo, irmãos, como não nos dará com Ele todas as coisas? Deus é poderoso para prover aquilo que você precisa hoje, irmãos. Se ontem você precisava de um valor X e amanhã você precisa de um valor Y, Deus é poderoso para prover. Amém. Glória a Deus, você está bem com isso? Nesse tesouro tem essas coisas. Quantos querem esse tesouro? Amém. Aleluia. O que tem mais nesse tesouro? Alegria, paz, amor, prosperidade. Tem também nesse tesouro saúde. Amém. Quantos gostam de ter? Amém. Glória a Deus. Sabe quando é que damos muito valor à saúde? Quando em algum momento perdemos ela. Sabe, irmãos, aquela unha encravada, quantos já tiveram uma unha encravada? Às vezes você é uma pessoa igual eu que nem sabia que tinha unha. Né? Não estou falando das mulheres, que cuidam muito bem delas. Né? Mas às vezes você nem percebia que tinha unha, até que uma encravou. E você anda para cima e para baixo, irmãos, livremente. Você dança, quando o Caio canta aqui, ainda por cima eu vou dançar. Aí você dança, já tentou dançar com a unha encravada dentro do sapato? Eita, meu Deus do céu. Deus está cuidando de você nos mínimos detalhes, irmãos. Saúde é bom, mas nós só percebemos quando não temos, rapaz, esse dedinho aqui meu, eu nunca olhei para ele. E agora essa unha está me incomodando tanto. Essa unha incomoda demais, isso dói demais. Uma fratura, alguém já teve uma fratura, sabe o quanto incomoda? Já tentou tomar um banho com o braço enfaixado? Alguém aqui já teve o braço enfaixado? Eu já fui um menino muito arteiro. Eu vivia mais enfaixado do que sem faixa na minha infância. É terrível tomar um banho com o braço enfaixado. É terrível. Você não consegue esfregar o próprio sovaco. E aí um fica cheiroso e o outro fica complicado de chegar perto dele. Por que isso? Porque você tinha as duas mãos, mas de repente você nunca percebeu ela, até que um dia ela ficou imobilizada. Mas nesse tesouro, irmãos, tem saúde para você. E quando eu falo de saúde plena, irmãos. Eu falo que toda dor de cabeça não cabe mais em você. Toda gripe, toda virose, toda desgraça não cabe em você. Você usufrui de saúde. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus. Tem mais coisas nesse baú, irmãos. Na verdade, é infinitas bênçãos, tá? São muitas riquezas nesse baú. São muitas riquezas nesse tesouro, irmãos. Tem tantas que nós não poderíamos descrevê-las. Mais uma delas é segurança. Irmãos, eu vejo pessoas se preocuparem tanto com segurança. E colocam câmera. Deixa eu perguntar para você, câmera de segurança pode proteger você? Tem tantas hoje na sociedade. Por onde você anda tem câmera. Todo lugar que você anda tem câmera. E um segurança particular pode proteger você? Até certo ponto. A polícia, os governos, até certo ponto. Mas a tua proteção máxima, ela vem do Senhor. Ela vem do Senhor. Eu acredito que tem um cuidado especial para os bêbados e as crianças. Porque eles tropeçam, eles caem e não se machucam. Meu filho toma cada queda que fala, meu Deus, se fosse eu, não levantava mais dessa aí não. Aí ele levanta como se nada tivesse acontecido. A nossa segurança vem do Senhor, queridos. Está nesse baú, está nesse tesouro, a segurança que vem de Deus. Irmãos, você tem promessa de Deus que nenhum mal pode te suceder, que praga nenhuma pode chegar à tua casa, você pode andar livremente, irmãos, dando graças a Deus pela sua própria segurança. O inimigo maligno não pode te tocar, Deus te afasta de toda a confusão, irmãos, de toda forma de mal, e às vezes você nem percebe. Esses dias eu estava trabalhando no Canal 1. Quantos conhecem o Canal 1? Eu estava em uma esquina do Canal 1. E de repente, quando eu saí para ir embora para casa,
Canaã no sentido cidade, estava todo fechado, cheio de viatura, de policial, cheio de coisa lá, um monte de jornalistas. E eu disse, o que aconteceu aqui? Alguém soube dessa história? Não? Alguém atirou na mulher e a filha, acho que a filha foi entrar na frente, pegou um tiro na filha também. Sabe, irmãos, só de estar perto de uma cena dessa já é desagradável. O Senhor nos guarda de todas essas coisas. Você passa pelos lugares, irmãos, essas coisas não acontecem perto de você. Não é bom isso? Essas coisas não acontecem perto de você. Quantos passeiam no shopping? Você passeia no shopping? Esses dias eu vi a informação de um rapaz que se matou no shopping de São Vicente. Alguém sabe dessa também? E aí me mostraram a foto lá, o cara perto do brinquedo das crianças. Ele se jogou lá de cima, caiu perto do brinquedo das crianças. Eu fico imaginando o trauma de uma criança ver aquilo. Alguém estava passeando no shopping nessa hora aqui? Não. Ninguém estava passeando no shopping. Mas vocês passeiam no shopping. Mas nesse momento não deu vontade em nenhum de vocês. Diga graças a Deus. O Senhor nos livra dessas coisas, irmãos. Essas coisas sempre acontecem, mas o Senhor nos livra de todas elas. Então você tem uma segurança da qual você nem percebe que tem. Sabe o pai guiando os filhos? O pai quando pega uma criança e fala, ei filho, por aqui não porque tem um buraco. Por aqui não porque tem uma pedra. Os pais sempre guiando os filhos para quê? Para proteger os filhos de toda forma de mal. Assim o Senhor faz contigo e você nem percebe isso. Amém, irmãos? Então tem algumas joias nesse tesouro que eu e você usufruímos de que é muito bom. Amém? Se eu fosse contar isso, eu contaria e jamais chegaria no fim. Porque são muitas bênçãos. Diga muitas bênçãos. Glória a Deus. Mas eu quero falar também sobre o investimento que é feito, queridos. Quantos sabem que houve um investimento nesse texto? O que esse cara fez? Ele pegou e vendeu tudo que tinha. Eu vou ler de novo o texto com você. Mateus capítulo 13, versículo 44. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, esse certo homem você pode dizer também, está falando comigo, amém? Isso. O qual certo homem, tendo achado, o escondeu. E transbordante alegria ele vai e vende tudo o que tem e compra aquele campo. Então, irmãos, eu vejo nesse texto e também no texto seguinte sobre o homem que negocia boas pérolas, que ele vai e vende tudo que tem para adquirir aquilo. Eu vejo nesse texto uma certa renúncia, eu vejo um certo investimento, e tem que haver investimento para que eu e você possamos usufruir das coisas. Porque sem investimento, irmãos, não tem retorno. Você está comigo? Recebemos pela graça de Deus, o encontrar o tesouro é a graça. Você está comigo, não? O achar o tesouro é a graça de Deus. Agora, adquirir esse tesouro e se manter nele, irmãos, tem que haver um investimento da minha parte e da sua parte. É necessário renunciarmos coisas, é necessário investirmos tempo, é necessário investirmos dinheiro. Tá? Quando é necessário investir dinheiro? Por exemplo, você vai comprar uma Bíblia dessa custa R$100. E se você quiser ler uma Bíblia, é bom você comprar. Se você não tem, compre uma. Eu não vendo Bíblia. Tá? A propaganda é para você se encher da palavra. Amém, irmãos? É necessário haver investimento, é necessário investir tempo, é necessário desfazer de coisas que eram suas. Que coisas são essas, pastor? O teu próprio jeito de ser, irmãos. Amém? Eu quero falar sobre alguns investimentos aqui, alguns pilares importantes e que de repente você esteja precisando muito tocar nisso, você precisa muito investir nisso. Alguns investimentos que eu e você precisamos fazer. Amém, irmãos? É necessário porque essas coisas vão salvar a sua vida, essas coisas vão fazer com que você cresça, vão fazer com que você usufrua dos tesouros de Deus. Amém? E um investimento precioso para eu e você fazer, irmãos, é investir no princípio de honra. Diga honra. Porque quem não honra, irmãos, não sabe nem o que tem. Se você não honrar aquilo que você tem recebido de Deus, se você não honrar aquilo que você tem ganhado de presente, se você não honrar as coisas que estão nas suas mãos, você não honra a Deus.
O que Deus diz? Se você for fiel no pouco, sobre o muito, você será colocado. Ou ele disse, fostes fiel no pouco, você honrou aquilo que você tinha, então você vai ser colocado no muito. Amém, irmãos? É necessário sermos fiéis. E ser fiel é um princípio de honra. Amém? Nós precisamos aprender a honrar desde o berço. Quando a Escritura diz que nós devemos honrar pai e mãe, quantos sabem que existe isso no texto bíblico? Quantos aqui têm honrado seus pais? Mas se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Aleluia. É necessário honrar os pais, irmãos. Então, desde berço, nós aprendemos que o princípio da honra, ele é importante para nós. Você está comigo? É necessário honrar, porque se nós não honrarmos os nossos progenitores, nós vamos dar honra a quem? Eu já ouvi falar de empresários de sucesso que demitiram pessoas simplesmente porque a pessoa traiu a esposa. Porque o empresário disse, ele trai a esposa que dorme com ele, o que ele vai fazer com a empresa? Se ele não honra um compromisso que ele fez, uma pessoa que dorme com ele, que divide a vida com ele, se ele não é capaz de honrar uma aliança dessa, um contrato como esse, como é que ele vai honrar o contrato que ele tem comigo? E eu, como empresário, certamente teria esse princípio. Se não honra, como é que vai honrar o trabalho que tem, o contrato que assinou comigo? Você entende isso? Então, o princípio de honra, irmãos, vem de berço. É necessário honrar os pais. Se alguém não honra os pais, como vai honrar uma liderança? Como vai honrar os governos? Como vai honrar os militares, a lei? Como? Alguém que não teve capaz de honrar os próprios pais. Que não teve a capacidade de honrar os próprios pais. Então, o princípio de honra vem de berço. Necessário, honra o teu pai e tua mãe, para quê? Para que te vá bem e para que se prolongue os teus dias na terra. Então, a longevidade de vida depende de honra. Está comigo, irmãos? Longevidade de dias depende de honra. Se você quer viver muito, aprenda a honrar. Amém? Mas honrar nem sempre é fácil. Porque honrar está ligado a abrir mão de mim mesmo. Abrir mão, às vezes, do meu modo de pensar por conta do modo de pensar de outro. Está comigo, irmãos? Por quê? Porque até certo ponto os nossos pais sabem tudo, mas quando chega em um certo nível, nós entendemos que sabemos mais do que eles. Isso acontece, irmãos, não só no natural, acontece também no reino espiritual. Eu estava conversando com Vanessa sobre o primeiro pastor que cuidou da minha vida, irmãos, e como eu me arrependo de ter lidado com aquele homem daquele jeito. Porque tudo em que eu bati de frente com ele, depois que eu cresci, eu descobri que ele estava certo. Todas as vezes que eu encontrava erro nele, e sabe, aquilo me incomodava, e eu falava para ele, eu sempre fui, irmãos, expressivo. E eu falava para ele, pastor, não é assim, rapaz. E ele, meu irmão, senta aí, relaxa, está tudo certo. Não, pastor, isso não pode acontecer, relaxa, irmão, fica tranquilo. Um dia você vai me entender. E aí, quando a maturidade chega, nós entendemos que eles estavam certos. Nós entendemos que ele estava certo. E aí nós dizemos, meu Deus, como eu errei. Isso acontece muito no natural. Os filhos adolescentes pensam que sabem mais do que os pais. E por eles pensarem que sabem mais do que os pais, eles acabam passando por cima de muitas coisas. Aí depois, quando eles chegam na maturidade, eles dizem, minha mãe estava certa. Meu pai estava certo. Não é assim, irmãos? Se isso acontece no natural, acontece no espiritual, acontece na nossa vida cotidiana. Quantos aqui tem chefe, patrão? Alguém tem? Tem que honrar seu patrão. Tem que honrar, irmãos. Aleluia. Tem que honrar a sua liderança na igreja. Amém. Chegamos a um entendimento tão grande em que às vezes a liderança da igreja... Eu quero que você entenda, irmãos, que o que eu estou falando é para salvar a sua vida. Amém. Não é, irmãos, para benefício próprio, mas é para salvar a sua vida. Para que você possa usufruir dos benefícios do reino de Deus. Amém, queridos? Às vezes uma liderança espiritual fala algo para nós e sabe, a nossa resposta, irmãos, desclassifica a liderança. Coloca de lado.
irmão Caio, eu queria que você viesse todo dia aqui para arrumar as cadeiras. Pastor, eu vou orar. Ora, meu. Vai orar. Era só arrumar as cadeiras. Mas vai orar, irmãos. Já pegou a liderança e colocou de lado. Ele vai direto no chefe. Vai falar direto com o chefe agora. Ele passou por cima e vai falar direto com o chefe. Para quê? Para arrumar as cadeiras. Eu arrumo, tá, filho? Pode deixar. Sabe, irmãos, às vezes quebramos princípios básicos e aí nós não entendemos por que aquele tesouro todo nós não estamos usufruindo dele. Por isso que eu disse que o que eu estou fazendo aqui é salvando a sua vida. Eu não quero, irmãos, que nenhum de nós fique doente. Você está comigo? Quando você está doente, eu adoeço junto com você. Eu não quero que nenhum de nós pereça a necessidade, irmãos. Porque quando você está perecendo necessidade, eu estou junto com você nisso. Pelo contrário, eu quero que você vá bem. O apóstolo Paulo, depois de falar de todas as suas tribulações, em 2 Coríntios capítulo 11, de toda a sua trajetória no Senhor, de todos os sofrimentos pelo Evangelho, ele finaliza o texto dizendo, além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim, que é a preocupação com todas as igrejas. Irmãos, um pastor, por natureza, ele pesa sobre ele o cuidado com você. Quem enfraquece, que também eu não enfraqueça, Paulo disse. Quem se ensoberbece, que eu não me inflame. Existe uma preocupação, um cuidado dentro de nós, que incomoda quando eu sei que um de vocês está enfermo. Porque eu digo, Senhor, eu sei que enfermidade não é mais para ele. Eu sei que doença não tem, irmãos, não tem, nesse tesouro não existe doença lá. De repente nós precisamos vender tudo que temos, que era a doença, era a enfermidade, era a miséria, para agarrar esse tesouro e ficar com ele de uma vez por todas. Mas algumas quebras de princípio, irmãos, faz com que nós não possamos usufruir desse tesouro na íntegra ou na sua totalidade. Amém, irmãos? E Deus quer que nós usufruímos dele na sua totalidade. Amém? Então, o princípio de honra, nós precisamos aprender isso, irmãos. Hoje em dia está muito fácil. Se a igreja não fala a minha língua, então eu mudo de igreja. Se a liderança não fala a minha língua, se ela não faz da maneira que eu quero que seja feito, então eu vou mudar de igreja, porque logo ali tem outra que fala a minha língua. E ai da liderança se me corrigir. Porque eu não estou aqui para ser corrigido. Eu estou aqui, pastor, para ser abençoado. Eu estou aqui para receber de Deus. Eu estou aqui para crescer. Para ser corrigido, não. Mas quantos sabem que na correção faz parte do crescimento? Ajustes faz parte do crescimento. Irmão, se eu não der umas palmadas no meu filho de vez em quando, eu vou estragar o menino. Quantos aqui têm filhos? Quantos sabem disso? Se não der uma ou duas palmadas nele de vez em quando, você estraga a criança. A Bíblia diz isso, o pai que retém a vara aborrece seu filho. É bíblico o que eu estou falando. Mas, como cristãos, nós não queremos entender dessa forma. E eu quero deixar bem claro para você que o que eu estou falando não tem nada a ver comigo e você. Só tem a ver com você mesmo. Tá bom, queridos? Amanhã eu posso ir embora daqui, você vai ter outro pastor, você pode ir embora daqui e ter outro pastor, outra liderança. Então não tem nada a ver com o relacionamento pastor e igreja. Tem a ver com você e Deus. E esse tesouro que é para você usufruir. Amém, irmãos? Mas para você usufruir é necessário que você entregue algumas coisas. Sabe? É semelhante a um homem que vai e vende tudo que tem para adquirir. Tudo que tem, irmãos, está envolvido em você entregar o teu modo de ser, para deixar o modo de Deus ser em você. Amém, queridos? E aí você vai usufruir do tesouro que Deus tem para você. Glória a Deus. Amém. Então é necessário nós aprendermos, irmãos, princípio de honra, quer seja com os nossos pais, quer seja com os nossos líderes, quer seja com o nosso chefe na empresa. O apóstolo Pedro, em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 17, abre lá para mim, por favor. Pedro, em 1 Pedro 2,17. 1 Pedro 2,17. Está aprendendo alguma coisa, irmãos?
Aleluia. A palavra de Deus é para salvar as nossas vidas sempre, amém? 1 Pedro 2,17 vai dizer, tratai todos com... Glória a Deus, você está aí. Tratai a todos com honra. Amai os irmãos. Temei a Deus e honrai ao rei. Então o texto de Pedro, ele começa com honra e termina com honra. Tratai todos com honra. Por quê? Porque você deve isso ao povo. É necessário, irmãos, você cumprir com o propósito que Deus tem para a tua vida. Sabe que você deve honra às pessoas que estão em sua volta? Você deve honra aos seus filhos, porque existe honra para cima, mas também existe honra para baixo. Você está comigo? O que é que você deve aos seus filhos, irmãos? O seu tempo você deve a eles. Muitas pessoas estão estragando os filhos porque não querem perder tempo com eles, então dá um celular na mão deles e está tudo certo. Você está quebrando o princípio de honrar os seus filhos, porque o que ele quer é brincar contigo. Ele quer pular em cima da sua barriga. Quanto já ganhou um pulo desse? Do nada, você está bem distraído assim, o menino vem. Ele quer pular em cima de você de vez em quando. E dar esse tempo a ele é honrar ele. Descer ao nível dele para brincar é honrar ele. Falar aquelas linguagens de bebê que você desce para falar é honrar as crianças. Existe honra para cima, mas também existe honra para baixo. Existe a honra que você dá para aqueles que estão no mesmo nível que você. Existe a honra no casamento, você precisa honrar o seu cônjuge. Como? Dando a ele o que é devido. Amor, atenção, alegria, elogios, entre outras. Próximo encontro de casais, faça a sua inscrição que ainda tem uma vaga. E aí você pode ouvir mais sobre essas coisas. Você deve isso a essas pessoas. Então Pedro diz assim, tratai todos com honra. Todos. Amai os irmãos. Temei a Deus e honrai ao rei. Nós poderíamos colocar aqui presidente da república no lugar do rei, sim ou não? Porque somos um país democrático. Existe uma democracia aqui. Então honrai aos líderes governamentais. Amém, irmãos? É fácil? Deixa eu falar algo para você. Vamos lá. Cadê você, Aninha? Como é o nome do seu pai? Diogo. Você escolheu o Diogo como pai? Não foi você que escolheu, Ana? Quem escolheu o Diogo para ser seu pai? Deus escolheu o Diogo para ser pai dela. Eu queria que ele tivesse me escolhido, Aninha, porque eu queria ter uma filha abençoada igual você também. Eu tenho. Eu queria ter outra. Mas Deus não escolheu eu para ser o seu pai, ele escolheu o Diogo. Então, se Deus escolheu o Diogo, quem somos nós para desprezar aquilo que Deus escolheu para nós? Deus escolheu aqueles que estão sobre nós, irmãos. Toda autoridade é divinamente constituída pelo Senhor. Você está comigo? Então, toda autoridade que está sobre você foi Deus quem escolheu. E quando você despreza ou quando você se opõe à autoridade, é ao próprio Deus que você está se opondo. A Bíblia que diz isso, não é eu não. Amém? Romanos capítulo 13 e versículo 1. Diz assim, todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Aleluia. Você crê nisso agora, porque é a Escritura que está falando? Versículo 2 diz, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. É nisso que eu quero tocar, irmãos. Sabe aqueles tesouros? Sabe aqueles tesouros que nós podemos usufruir? Aquelas riquezas, ou a diversidade de riquezas que nós podemos usufruir daquilo? Quando nós resistimos à ordenação de Deus,
estamos trazendo para nós mesmos condenação. E junto com a condenação, irmãos, aí volta tudo aquilo, todas as desgraças que nós tínhamos lá no passado voltam. Aí você vê crentes em depressão, aí você vê crente passando necessidade, você vê crente passando enfermidade, tudo aquilo que não é mais seu. Obrigado por um amém, irmão. Pelo menos você pegou. Tudo que não é mais seu, não te pertence mais essas coisas. Mas às vezes por quebrar um ou dois princípios, nós entramos nessas áreas. Amém, irmãos? Quantos querem ficar livres, irmãos, de toda forma de mal? Então fique. É fácil assim, irmãos. Não precisa de uma pregação eloquente, não. Quer ficar livre das desgraças? Fique com a palavra. Obedeça ao Senhor. Cumpra os princípios que Deus estabeleceu para você e assim você vai viver bem. Amém, queridos? Semana passada eu fiquei maravilhado com a mensagem do pastor Luiz Fernando. O pastor Luiz falou sobre alegria plena. Quantos pegaram essa mensagem? Alegria plena. Ele falou sobre uma alegria constante. Sabe o que é isso, irmãos? É uma satisfação plena, é você ser completo. É você não ter falta de nada. Tudo está bom para você. Aleluia. Quantos já experimentaram disso, queridos? Sabe, tanto faz você comer um filé mignon mal passado, ou comer um ovo com farinha, irmãos, a tua alegria é a mesma, porque existe dentro de você uma alegria que não é o exterior que vai trazer. É o que está dentro. Amém. Tanto faz você ter como não ter, está tudo bem, porque tem a ver com o que você é e não com o que você tem. Amém, irmãos? Para nós usufruirmos dessas coisas, é necessário que alguns princípios que foram estabelecidos por Deus sejam cumpridos por nós. Aleluia. E eu estou gostando muito pelo curso que estou seguindo. No versículo 7 desse mesmo texto, o apóstolo Paulo diz: pagai a todos o que lhe é devido. Então, honra é uma dívida, sim ou não? A Bíblia diz para nós não dever nada a ninguém, exceto o amor. O amor é uma dívida que não pode se pagar de uma vez. É um parcelamento. O amor é uma dívida que não se paga de uma vez, porque você tem que amar todos os dias. Amém, irmãos? Então, não deveis nada a ninguém, exceto o amor. Mas, no capítulo 13 de Romanos, e no versículo 7 diz: pagai a todos o que lhe é devido. A quem tributo. É necessário pagar as suas contas. 2 amém só. 2 pessoas que pagam a conta na igreja. Os outros, tudo caloteiro, meu Deus do céu. Misericórdia. O que acontece, irmãos? Isso é verídico. Camarada está endividado. Vou citar a Vanessa, porque não é o caso dela, ela não está endividada. Vanessa está endividada, está cheia de situações para resolver. Irmãos, agiota atrás dela, financeiro, credor, banco, tudo ligando para ela. E ela cheia de situações, crendo um dia eu te pagarei. De repente, uma grande bênção chega na mão de Vanessa. E Vanessa ganha um grande recurso. E o carro de Vanessa não é um carro tão bom assim. Aí Vanessa já pensa logo no carro novo. Só ela pensa nisso, ninguém pensa, só ela. Tá bom? Só ela pensa no carro novo. Rapaz, aquele carro que eu estou almejando é exatamente esse valor, Marcelo. É o valor do carro. Ela deve 30 mil. Ela ganhou 130 mil, mas o carro que ela está almejando é 130 mil. É exato. Nem no dízimo ela pensou. Ela só pensou no carro. Aí ela vai e compra o carro. E continua endividada. A Bíblia diz: pagai a todos o que lhe é devido. Isso é sinal de caráter, amém, irmãos? Diga comigo, caráter. Caráter é uma coisa que nós precisamos trabalhar todos os dias. Amém, irmãos? Ei, se algum de nós, irmãos, percebe que tem algum desvio, nós precisamos tratar isso em nós mesmos. Porque nós queremos corrigir o nosso caráter, nós queremos ser bom caráter. Pastor, caráter não vai herdar o céu. Então continua andando do jeito que você está, tá bom? E aí você vai ver no que vai dar no final das contas.
Pagar a todos o que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito e a quem honra, honra. Então, se você deve, irmãos, honra alguém, pague. Entregue a essa pessoa. Sabe, nós estamos errando, às vezes, em tratar sempre todo mundo como igual. E a Bíblia nos ensina a tratar os nossos irmãos como superiores a nós. Você já aprendeu sobre isso, não? Você deve tratar os seus irmãos como superior a você mesmo. Mas em uma casa, em uma família tradicional, às vezes tratamos todo mundo como igual. Os pais são iguais aos filhos, os filhos chamam os pais de você, não tem mais senhor e senhora. Né? Principalmente nessa geração. Não tem mais senhor e senhora. A honra está cada vez mais indo embora. Né? Ah, mãe, você não sabe de nada. Alguma mãe já ouviu isso aqui? Não. Deixa esse negócio para você tratar na sua casa. Ah, mãe, você não sabe. Começou a tratar como igual. Deixa eu dizer para você, é necessário que você seja superior a você. Amém. E aí o marido já não é mais nada. Os desenhos animados ensinam isso. Peppa Pig, Papai Bobinho. Alguém aqui já viu Peppa Pig? Papai Bobinho. Papai Bobinho. E aí as crianças crescem com isso, Papai Bobinho. Né? As mães, por sua vez, falam para os filhos, teu pai não sabe de nada, ele não decide nada. Aí a criança cresce sabendo que o pai é um homem vestido de amarelo. Para não dizer um banana. E é assim que as crianças consideram os seus próprios pais. Porque o princípio de honra é quebrado dentro de casa, irmãos. Todo mundo é tratado como igual. E às vezes, em alguns aspectos, os nossos filhos sabem mais do que nós. Ei, filha, faz isso aqui. Baixa aqui esse aplicativo. Mergulha nesse negócio aqui. Compra esse negócio aqui. Entra nesse link aí. Né? Para eles é mais comum isso. Em alguns aspectos, eles são melhores do que nós. Mas não quer dizer que eles estejam acima de nós em momento algum. Só que, às vezes, o tratamento mútuo de igualdade acaba trazendo confusão. Não trate aqueles que estão acima de você como igual a você. Obrigado por um amém. Uma pessoa entendeu. Não trate quem está acima de você como igual a você, mesmo que essa pessoa seja a pessoa mais humilde do mundo. Você já viu o presidente nosso antigo comendo pastel no meio da galera? Cara humilde, sim ou não? Comendo pastel no meio da galera, mas presidente da república. Se chegar aqui, tem que dar um lugar de honra para ele. Ele é pelo menos era presidente da república. Comia no meio da galera. Apertava na mão de todo mundo. Amigo do povo. Mas existe uma patente ali, não é igual. Você está comigo? Amém. Então não se engane, amém, irmãos? Se houver alguém que está sobre você, por favor, honre essa pessoa como está sobre você, amém? Eu quero falar de um outro investimento que você precisa fazer. Se você perceber aqui, isso está dentro do texto também. Ele vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. Está falando de investimento financeiro. Quantos de nós querem prosperar financeiramente? Quer prosperar financeiramente? Quem quer prosperar financeiramente precisa fazer investimento, sim ou não? Quantos já ouviram falar no CDB? Já ouviu falar no CDB? O que você tem que fazer para o CDB dar retorno para você? Tem que colocar dinheiro lá. Coloca 0 lá e você vai ver que você vai ter 0 de retorno. Não é assim? Porque 0 não pode ser multiplicado. 0 mais 0 é igual a... Pronto, não pode ser multiplicado. Se você quer que multiplique alguma coisa, tem que haver investimento. Sem investimento, irmãos, nada pode ser multiplicado. Você está comigo? Também é um princípio básico, o investimento é um princípio básico. Tudo aquilo que tem valor para você, você precisa investir naquilo. Não é assim? Eu sempre volto para o casamento. Quando você entende que uma garota tem valor para você, você vai lá e investe nela. Presentes, surpresas, declarações, cartinhas. Não é do seu tempo, né? Esse negócio de cartinha, alguns nem sabem do que eu estou falando. Eu tenho cartas até hoje. Versos.
Coisa linda, irmãos. Investimento. É necessário investirmos, irmãos, naquilo que nós entendemos que tem valor para nós. Vidas têm valor para você, sim ou não? Quando se fala em investimento, irmãos, está falando em estar disposto a desfazer daquilo que é seu, para adquirir outras coisas. Coisas que são maiores. Amém? Nesse texto você vai ver que ele vende tudo que tem. Diga, ele investiu tudo. Ele investiu tudo que ele tinha. Amém, irmãos? O texto de 1 de Coríntios, no capítulo 15, está falando sobre a ressurreição dos mortos. O texto inteiro fala sobre a ressurreição dos mortos. Né? Paulo está trazendo ali um esclarecimento sobre a ressurreição. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, também é vã a vossa fé. Mas, de fato, Cristo ressuscitou. Mas, em um pequeno texto, dentro disso tudo, ele fala sobre semente. No capítulo 15, versículo 36, abre lá comigo, capítulo 15, verso 36. Ele vai falar o que semeia, está lá? É 15:33. 15:36, desculpa. 15:36. Isso. 15:36. Ele diz, insensato, o que semeia não nasce, se primeiro não morrer. Presta atenção, existe um tesouro logo ali. Mas para que eu possa adquirir esse tesouro, eu preciso abrir mão de tudo que eu tenho aqui para adquirir esse tesouro. O que semeia não nasce se primeiro não morrer. Uma semente, você lança ela na terra e você está fazendo o quê? Enterrando ela. Se ela não morrer, não pode nascer. Amém? Verso 37. E quando semeias, não semeias o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá corpo, como lhe aprouve dar a cada uma das sementes o seu corpo apropriado. Tesouros escondidos, eles precisam de investimentos, eles precisam ser encontrados, eles precisam ser adquiridos. E tudo que é tesouro, irmãos, brilha aos olhos de muita gente. Desejamos tesouros, sim ou não? Quantos desejam coisas boas? Quantos querem usufruir de coisas boas? Exige investimento, exige abrir mão de algumas coisas, exige algumas semeaduras para que você possa alcançar aquilo. Amém? Alguns vão precisar cavar mais fundo. Por quê? Porque as suas ferramentas não são tão boas assim. Outros já vêm com maquinário, todo equipamento, e cavam e alcançam mais rápido. Onde você quer chegar, pastor? Deixa eu falar para você, para alguns, abrir mão de algumas coisas é mais fácil do que para outros. Vou dar um exemplo aqui. Não vou dar esse exemplo. Às vezes uma pessoa ela vem para o Senhor e ela tem problemas com bebedice. Então para essa pessoa abrir mão da bebedice, para alcançar, para usufruir desse tesouro, é algo muito difícil. Para alguns, assim como eu e você, não foi problema nenhum, sim ou não? Não é problema nenhum. Eu nem gostava de beber mesmo. Bebia só para se mostrar para os amigos. Né? Tem muita gente como eu aqui. Bebia só para aparecer. Então, para mim, não fiz força nenhuma. O meu investimento foi tranquilo. De repente, o seu foi maior do que o meu. Existem outras áreas das quais você precisou investir mais. Existem outras áreas das quais você precisou semear mais em oração, você precisou buscar mais no Senhor, você precisou se dobrar mais, você precisou fechar os olhos para dizer assim, eu não posso nem ver isso, porque se eu ver eu vou tocar, e se eu tocar eu vou estar em pecado. Mas exigiu um investimento, meu e seu, para poder adquirir essas coisas. Amém, irmãos? Verso 42 diz, pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo
espiritual. Amém? Então presta atenção, irmãos. A colheita ela é sempre maior do que a semeadura. Pastor, agora por que você tocou nesses dois princípios? O princípio de honra e o princípio de semeadura? De repente porque seja o alimento que você esteja precisando se alimentar nesse tempo. De repente seja porque você e eu precisamos crescer nessa área. Amém, irmãos? Deus, ele não é homem para mentir, e ele também não pode se enganar. Deus te conhece, sabe exatamente do que você precisa. E de repente nós precisamos crescer nessas coisas. Como eu disse, aquele tesouro, existem inúmeras coisas lá que se nós fôssemos contar as riquezas que tem lá dentro, nós ficaríamos a noite toda falando delas e não acabaria. Os princípios, as coisas das quais você e eu precisamos abrir mão para usufruir dessas bênçãos, são inúmeras. Cada um de nós conhecemos a nós mesmos. Mas de repente nós estamos precisando ouvir sobre esses dois preceitos: honra e semeadura. Amém, queridos? Glória a Deus. Porque ninguém nasce, se primeiro não morrer, você precisa abrir mão de si mesmo para que possa permanecer usufruindo desses tesouros escondidos em Deus. Amém? Porque ninguém pode colher aquilo que não está semeando, queridos. Amém? Todos nós esperamos uma grande colheita. Pastor, do que você está falando? Você está falando de semente, de dízimo e oferta? Não, eu estou falando de aprender a semear, irmãos, na sua totalidade. Se você semear amor, você vai colher amor. Se você semear, mamãe dizia, quem semeia vento, colhe tempestade. Você já ouviu esse termo? Quem semeia vento vai colher tempestade, porque vai voltar para você e vai voltar com mais força aquilo que você está semeando. Se você semeia, irmãos, coisas boas, você vai colher coisas boas. Amém. Pastor, mas como é que eu estou semeando? Às vezes as suas palavras não estão semeando, irmãos, aquilo que você quer colher. Palavras, irmãos, que não é mais para estar conosco, como, essa virose está pegando todo mundo. Irmãos, eu estou aqui, faço parte de todo mundo e não está me pegando. Então sua palavra já está errada por aí. Tá bom? Mas quando você aceita essas coisas, irmãos, quando as suas palavras elas estão semeando essas coisas, você vai colher exatamente aquilo que você está semeando. Se nós aprendemos, irmãos, que Deus é bom e que a bondade de Deus, esses tesouros do reino dos céus, irmãos, tem paz, tem saúde, tem alegria, tem amor, tem prosperidade, irmãos, não dá mais para ficarmos semeando com as nossas palavras coisas negativas como essas. A virose está pegando todo mundo, aonde? Aqui não. Ela não passou aqui na Praia Grande para pegar todo mundo. Amém, irmão? Você está comigo? Mas a crise financeira está pegando todo mundo. Está pegando todo mundo quem? Porque para mim e para você não pode faltar. Porque Deus disse que não faltaria. Então não vai faltar, irmãos. Quer colher coisas boas? Comece a falar coisas boas. Comece a declarar, irmãos, aquilo que você crê, aquilo que você quer receber de Deus. Agora deixa eu te dar entregar uma outra pérola para você. Declarar e não agir de conformidade com o que você está declarando. Isso não é fé, isso é papagaio que chama. Você está repetindo o que você ouve os outros falarem. A sua fé, ela precisa ter uma ação correspondente. Você precisa falar o que crê, mas você precisa andar à luz daquilo que você crê. Quer um exemplo? Quer um exemplo? Quantos creem na expansão dessa igreja? Amém. Levanta a mão, quero ver a mão levantada. Quantos creem na expansão dessa igreja? Glória a Deus. Agora levanta a mão, quantos vieram para o evangelismo? Eita, como diminuiu, meu Deus. Eu creio para a expansão dessa igreja. O que eu estou fazendo para que ela possa expandir? Eu creio para a salvação dessa cidade. Quantos creem para a salvação dessa cidade? E o que nós estamos fazendo para isso acontecer, irmãos?
Então, às vezes, quando eu falo princípio de semeadura, às vezes nós estamos crendo e estamos declarando, mas nós não estamos fazendo nada a respeito. Creia para a finança chegar na tua mão, irmãos. Declare finanças e continue dormindo até as 10 e você vai ver se vai chegar. Está comigo, irmãos? Eu creio para o carro novo. Creio. Aleluia! Glória a Deus, o profeta entregou uma chave na minha mão. Aleluia! Eu creio. Vai chegar. Continua dormindo até as 10. Continua trocando seus horários. Fica lá na Netflix até de madrugada e durma até as 11. E de repente no mês que vem você consiga o dinheiro para pagar a mensalidade da Netflix. Mas a prosperidade financeira não vai chegar para você, queridos. Me desculpe a força da expressão, mas não vai chegar. Quer usufruir dos tesouros? Invista, irmãos, semeie coisas boas. Pastor, mas eu não tenho emprego, acorde cedo, vá procurar fazer alguma coisa, irmãos. Se você andar no shopping, no centro da cidade, você vai ver placas, precisas. Quantos aqui já viu placa por aí, precisa de funcionário? Eu ando no centro da cidade e eu vejo, precisa de balconista. Precisa de vendedor. O que mais tem hoje em dia é placa de precisas, porque mão de obra está escassa. Mas tem que cumprir um horário? Não, pastor, eu fui chamado por cabeça e não por cauda. Então eu continuo dormindo até as 10 porque eu sou cabeça. Vai ser cabeça quebrado financeiramente. Cabeça dura, obrigado, irmão. Vai ser cabeça com as suas finanças quebradas, vai ser cabeça endividado. Não, irmãos, se nós cremos, nós precisamos semear coisas boas. Uma vez eu vi um ministro do evangelho bater a carteira no púlpito, no momento de oferta. Ele bateu assim, homem sempre tem dinheiro. E eu estava ainda descobrindo que eu era homem. Porque eu não tinha dinheiro. Quando ele disse, homem sempre tem dinheiro. Estou me descobrindo agora. Espera aí. Tem que ter dinheiro. Tem que ter dinheiro. Quantos concordam comigo? Tem que ter dinheiro. Nós temos que ter dinheiro. Nós comemos, bebemos, dormimos. Nós precisamos de dinheiro para ter essas coisas. Mas como eu tenho? Crendo. Eu creio. Deus vai abrir as janelas do céu. Derramar sobre mim bênçãos sem medida. Se preciso for, vai chover dinheiro do céu. Não faça nada. E fique esperando. E amanhã as suas orações serão orações frustradas. Que dirão, pai, eu acreditei e nada aconteceu. Semeie, irmãos. Quer ver as coisas acontecer? Trabalhe. Quer ver as coisas acontecer? Trabalhe. Trabalhe. Glória a Deus. Trabalhe. Jesus disse, meu pai trabalha até hoje, eu trabalho também. Trabalhe, irmãos. As coisas vão acontecer, trabalhe. Pessoas, irmãos, encostadas no seguro-desemprego, dizendo, o seguro está aqui, então está tudo bem, eu posso dormir até às 11. Aí o seguro acaba. Pessoas encostadas no INSS, você pergunta para a pessoa, você quer ficar curado? Está crendo para ficar curado, mas não quer sair do INSS, irmãos. Você me ama ainda? Quer sair do INSS? Quer ficar curado ou quer ficar no INSS? Se você está aposentado, irmãos, por tempo de trabalho, você tem que ficar mesmo lá no INSS. Viver pelo menos uns 200 anos para usufruir bem dessa bênção, amém? Você tem que viver pelo menos 200 anos para receber 200 anos do INSS, beleza. Mas se você está encostado pelo INSS, você precisa decidir se quer ficar curado ou quer ficar no INSS. Porque os dois não dá. Não, eu creio para ficar curado, mas se eu ficar encostado, aí sim eu vou poder... Aleluia!
está gostando do que está ouvindo, irmãos? Isso pode salvar a sua vida. Amém, queridos? Essas coisas podem salvar a sua vida, se você quiser. Porque, deixa eu falar para você, um abismo nos leva a outro abismo. Amém? Às vezes, se a gente crê para ficar curado, e a gente ficar curado, e continuarmos usufruindo daquilo que não é lícito usufruir, entramos em mentira. E aí a mentira vem e leva você para o nível inferior das coisas. Aprendemos a andar em justiça, irmãos. Justiça é: quem não quer trabalhar, também não coma. Quem disse isso não foi eu não, irmãos, é escritura. Eu queria ter dito, mas Paulo chegou primeiro. Quem não quer trabalhar, também não coma. A proposta é que trabalhando, nós possamos socorrer os necessitados. Então, trabalho, diga trabalho. É coisa de Deus. Amém, irmãos? Quer colher coisas boas? Trabalhe. Eu acho interessante, irmãos, que quando eu ouço um grande empresário falar, o grande empresário fala assim: eu poderia parar, mas eu preciso permanecer, sabe para quê? Para manter os 2.000 empregos. O empresário disse: se eu parasse hoje, eu viveria bem. Tranquilo, o resto da minha vida. Eu tenho dinheiro para 5 gerações. Não acaba. Mas se eu parar, os 2.000 funcionários que eu tenho perderão seus empregos. Então ele continua trabalhando, acorda cedo e dorme tarde. Às vezes a nossa mentalidade está daquele jeito: eu quero meu próprio negócio, porque eu quero trabalhar a hora que eu quiser. Você nunca pensou isso, irmãos? É só eu que pensei. Você nunca pensou isso? Eu quero meu próprio negócio porque eu quero trabalhar a hora que eu quiser. Aí abre o seu próprio negócio. Aí eu passo lá na sua lojinha. Lojinha não, porque lojinha é coisa de turco. Você é brasileiro. Eu passo lá no seu negócio, na sua lanchonete ou no seu empreendimento, 9h30 da manhã, porque eu preciso comprar uma coisa que você vende. Mas 9h30 da manhã você ainda está fechado. Na segunda-feira. Por quê? Porque você veio para o culto domingo. Aí saiu com os irmãos. Foi comer pizza com os irmãos. Aí ficou no bate-papo até 1, 2 horas da manhã. E aí, como você tem o seu próprio negócio, você abre a hora que você quiser. Seu negócio está fechado, segunda-feira, 9h30 da manhã. Na outra segunda-feira, eu preciso comprar alguma coisa, eu não vou mais na sua loja. E você acaba de perder um cliente. Nem importa se você já abriu, mas como eu fui uma vez e não lhe achei, você já perdeu um cliente. Porque na próxima segunda-feira eu não vou mais na sua loja. E isso acontece sucessivamente. E aí acontece um monte de microempresário quebrando. Porque eu quero trabalhar para mim mesmo. Mas eu não quero trabalhar como devem trabalhar. Amém? Eu preciso parar, o meu tempo está indo embora. Tem muito mais para nós caminharmos, irmãos. Isso se chama educação cristã. Educação na justiça. Isso se chama crescimento espiritual. Irmãos, Deus, Ele é o maior investidor na tua vida. Ele investiu Cristo para que você possuísse tudo que Cristo traz, irmãos. É da vontade de Deus que você tenha saúde plena. Mas a gente quer ter saúde plena, mas ninguém quer dar umas caminhadas, correr na praia, fazer uma academia. A gente quer saúde plena, mas ninguém quer abrir mão do fast food. Sabe como perder, irmãos, 2.000 calorias em 3 segundos? É só soltar um hambúrguer no chão. Aprendeu? Perdeu 2.000 calorias em 3 segundos. Pega o hambúrguer e solta ele no chão. Perdeu. Mas nós não queremos essas coisas. Não queremos investir em saúde. Quando pensa que não, é uma dor aqui, outra dor ali. Rapaz, você está com dor, abre mão. Abre mão do fast food. Não dá. Não dá, pastor. Eu não consigo, é maior do que eu, é mais forte do que eu. Tem muitas coisas para nós caminharmos, irmãos, por esse caminho. O tesouro está à nossa disposição. Eu vou voltar para você não entender que eu só falei
Nós temos amor, nós temos paz abundante, nós temos alegria abundante, nós temos segurança completa, nós temos prosperidade em todas as áreas. Nós temos tudo da parte de Deus, irmãos. Precisamos usufruir dessas coisas, tudo que precisamos fazer. É só abrir mão de algumas coisas que temos e investir nisso. Amém? É um princípio de honra, um princípio de semeadura. Semeie na tua saúde, tá bom? Para você não pensar que o pastor está falando de ofertas. Ofertas é bom e nós vamos entrar nesses assuntos logo, porque eu preciso que você cresça nessa área também. Amém? É importante, quando você crescer na área de semente financeira, você vai colher financeiramente também. Amém? Nós vamos entrar nisso em outra ocasião. Mas semeie na tua saúde, semeie no teu casamento, semeie na sua igreja. Como eu posso fazer isso? Trabalhe para a sua igreja. Pastor, eu quero tanto que essa igreja cresça, pastor. O que acontece que essa igreja não está crescendo? Você não está trabalhando para ela crescer. Ah, meu Deus. Vou parar, senão a emoção fala. Vamos ficar de pé, irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Quantos vai